amados irmãos, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, domingo do Senhor, 25 de julho de 2021. Vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado por João, capítulo 6, versículos do 1 ao 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e assentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que estas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas, nos dando conhecimento da palavra de Deus e nos conduza para a vida eterna. Amados irmãos, nós vimos aqui o poder do nosso Mestre Jesus, narrado pelo evangelista São João. O quanto Deus, o quanto Jesus, o quanto o único e verdadeiro Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é capaz de fazer coisas que, aos nossos olhos, aos nossos pensamentos, coisas impossíveis. Vocês vejam bem que era uma minoria de peixes e de pães, e ele, elevando os olhos ao céu, deu graças, e ele multiplicou aqueles peixes e aqueles pães, ao ponto de todos os que estavam ali, que segundo relata a palavra, eram mais de 5.000 homens. Todos comeram, saciaram sua fome, e ainda sobrou uma grande quantidade de pedaços de pães e peixes, que ele pediu para que os discípulos recolhessem para não se perder nada. Ainda sobrou 12 cestos de pães e peixes. Gente, o nosso Senhor Jesus, Ele é o próprio Deus. Por Ele ser o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós, Ele nos deu inúmeros e inúmeros exemplos do seu poder, da sua sabedoria, da sua capacidade.
Vejam só, ele tomou os pães e os peixes e olhando para o céu, ele deu graças. Gente, nós temos que tomar esse exemplo do Cristo Jesus, que tudo que ele fazia, ele dava graças. Portanto, nós temos que dar graças. Quando você pede graça, você dá graça, aquilo que você está agradecendo se torna uma graça na sua vida. Olha que maravilha. Ele deu graças e o partiu. Veja só, por ele ter dado graças, o Senhor do céu, o Pai de Jesus, fez com que aqueles pães e os peixes se multiplicassem ao ponto de matar a fome de toda aquela grande multidão e ainda sobrar aquela grande quantidade. Nós temos um costume, muitas vezes, de não agradecer. Muitas vezes, por qualquer coisa, nós reclamamos da vida. Olha a palavra reclamar. Reclamar significa algo que você está regredindo, que você está voltando para trás. Pelo contrário, seja qual for o motivo pelo qual nós estamos passando, vamos agradecer. Agradecer e pedir a Deus que nos dê sabedoria e compreensão para que possamos compreender e superar aquele problema. Ora, veja bem, agradecer. Agradecemos, pedimos a Deus o dom da sabedoria para compreender e superar aquele problema. Porque quando nós pedimos essas coisas, quando nós agradecemos, quando nós pedimos sabedoria a Ele, porque tudo na nossa vida depende dEle. Tudo aquilo que nós pede ao nosso Mestre Jesus, dentro dos conformes, é agradável a Ele. Ele está 24 horas por dia, incessantemente, à nossa disposição. Nos basta estender a mão e pedir a Ele. Claro, pedir com humildade, não pedir com soberba, pedir com humildade, com sinceridade, com fé, com alegria, na graça, que tudo isso provém de Deus. Essas coisas são do Senhor e Ele não quer ver nenhum dos seus filhos tristes. E ali Ele manda recolher aqueles pães que sobraram, que é para que nada se perca. Veja bem, como foi um milagre a multiplicação dos pães e os peixes, Ele também ordenou que recolhesse a sobra para que nada se perdesse. Então essa sobra, bem provável, não sei, mas eu tenho assim uma leve impressão que talvez isso aí seja o pão da vida. O pão da vida que é o próprio Jesus. Vejam só, o próprio Jesus se fez pão e peixe, que é o pão da vida, para saciar a fome daquele povo. E ele continua nos dias de hoje, no presente momento, feito pão e peixe, sangue e carne, conforme relata a palavra, e ele é o pão da vida. Vejam bem, por isso que ele diz, eu sou o pão da vida, quem come desse pão não terá fome. Então, gente, olha, fica caracterizado que esse milagre do Senhor, Ele mesmo se fez pão e peixe e se deu para aquela multidão. E Ele mesmo se faz pão e peixe todos os dias, todos os momentos e se transforma em alimento para nos alimentar. Alimentar o nosso corpo e o mais importante, alimentar o nosso espírito através da palavra do Senhor, que ela penetre em nossos corações, em nossas mentes, e que elas nos alimente espiritualmente em Cristo Jesus. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso domingo, repleto de realização, muita saúde, paz, felicidade, prosperidade para todos vocês. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém.
Amados irmãos, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.